Bom dia, graça e paz. Meditação do dia 17 de setembro do Manancial. Produzido pela União Feminina Batista Brasileira. Leitura bíblica 1 Reis 19. Elias no Monte Horebe. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas de Baal à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto e o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. E Elias respondeu:
Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que deixa claro as convocações que ele faz. Ele deixa claro o chamado para a gente. É só a gente ter paz e seguir ouvindo o nosso coração, ouvindo o sussurrar do Espírito Santo. Deus tem um chamado para você. E esse chamado é específico. O seu chamado, caro cristão, amado ouvinte, é o chamado para dobrar-se aos pés da cruz e ser um servo do Senhor. Ser submisso à ordem do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo mundo, o seu campo missionário é o lugar onde você está. É o seu vizinho, é a sua rua, é a sua cidade, é o seu país. Cruzar fronteiras, outro chamado específico, muitas pessoas cruzam ouvindo o chamado de Deus. Mas Deus tem um plano em cada criatura. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus, porque tu nos chamas, tu nos preparas e tu nos move. E tu nos guias e falas através de nós pelo teu Santo Espírito. E isso é bênção imerecida, misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, agora e eternamente, que possamos ouvir a voz do nosso Deus e levarmos o evangelho de salvação a todo aquele que precisa dela. Em nome de Jesus, amém. Meditação. Servos de Deus, pessoas reais. Juliana Oliveira. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias havia acabado de vivenciar um milagre espetacular. Após sua oração, o Senhor enviou fogo dos céus que consumiu o animal, a lenha, as pedras, a terra e a água que estava ao redor do altar. Após o grande milagre, Elias matou os profetas de Baal. Ao saber da notícia, Jezabel jurou Elias de morte. Então o profeta temeu e fugiu. Escondeu-se e pediu a própria vida. Verso 4. Elias estava amedrontado, sozinho e desacreditado. Ele não se parecia mais com o profeta ousado e cheio de fé que enfrentou centenas de profetas pagãos. Apesar de ter sido um grande servo de Deus, Elias não estava imune aos momentos de tribulação. Assim como Elias passou por um momento difícil, a liderança da igreja também passa. Infelizmente, às vezes temos a impressão de que os líderes são imbatíveis. Parece que os problemas não os atingem, ou se os atingem, se os alcançam, a fé deles é inabalável. Mas a realidade não é assim. O dia mau também os alcança. Por isso, como as ovelhas e irmãos, cuidemos dos nossos pastores e líderes que estão à nossa frente. Eles estão sujeitos às tentações e provações e necessitam de nossas orações e apoio. Além dos seus próprios problemas, carregam uma grande carga emocional ao aconselhar os irmãos em suas dificuldades. Esteja disponível para conversar, ouvir e incentivar esses preciosos irmãos. Ore por eles. Seja canal de bênção para o seu pastor e para a sua liderança. Líderes também passam por tribulações. Precisamos orar por eles e dar suporte. Assim como a igreja passa por perseguição por parte de alguns líderes. E por isso a igreja também precisa de muita oração. Carece, Senhor, da tua presença santa no meio dela, poupando os teus servos fiéis.
Abençoa a liderança da tua igreja, Senhor. Dá-lhes saúde emocional, espiritual e física, Senhor. E que eles, ó Deus, aprendam a viver em submissão a Ti, Senhor, em submissão à Tua palavra, seguindo os passos de Jesus como todo bom pastor, todo bom líder, Senhor. Em nome de Jesus, protege a Tua igreja, Pai, de maus líderes, de pastores que não têm chamado, Senhor, pastores que se intitularam pastores, mas não foram realmente convocados por Ti, como foi Eliseu aqui, teve um chamado. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, agora e eternamente. Amém. Somente Cristo é Salvador, assim reconhecemos. Morreu por nós em santo amor e vida nele temos. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humilde adoramos. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. A Deus fazemos oração, só Ele quer e pode valer-nos na tribulação. A seus Deus sempre acolhe. Jesus, Jesus é o Salvador e não há outro mediador. Foi Ele quem na cruz morreu e vivo está nos altos céus. No santo sangue de Jesus confia todo crente. O que Ele fez na dura cruz é sempre suficiente. Jesus, Jesus é